Obrigada, Paula. Bom dia. Bom dia, família Canção Nova. Agora são 9 horas e 32 minutos e nós estamos ao vivo aqui da capital paulista, como disse a Paula. Chegamos a mais um final de semana e a expectativa para o início da vacinação contra a Covid-19 ainda continua. O Senado aprovou um projeto de lei que define o público prioritário para receber a vacina. Hoje vamos falar também sobre economia. Como está o crescimento econômico do nosso país? Apesar do dado ser positivo, o Brasil não elimina prejuízos por causa da pandemia. Vamos falar também sobre a alimentação das crianças. Um estudo feito no Reino Unido analisou o quanto esse hábito pode interferir no crescimento da população. E a grande expectativa para o evento Osana Brasil, como o Thiago falou, começa hoje em Cachoeira Paulista. Essas e outras notícias você confere daqui a 2 minutos. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo aqui de São Paulo. Hoje, dia de sol, com muitas nuvens, céu bonito, mas deve chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 39 graus. Olá, estamos de volta com o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E vamos falar sobre uma aprovação do Senado. Foi um projeto de lei que define o público prioritário para receber a vacina da Covid-19. Nós vamos então ao vivo lá para Brasília com a Liana Nunes, que ela tem essa e outras informações para a gente. Bom dia, Liana. Olá, Adelita, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, de acordo com esse projeto de lei, a vacina deve ser fornecida à população de modo gratuito e deve atender primeiramente esse grupo prioritário. Idosos, pessoas que sofrem de pressão alta, pessoas que têm doenças cardíacas e também pulmonares. Já em relação às clínicas particulares, Adelita, essas só vão poder receber a vacina no final de 2021 ou até mesmo no início de 2022, quando o Brasil já tiver um excedente de produção de vacina. Enquanto a vacina não chega para ser distribuída para a população, o mundo já atinge aí a triste marca de mais de 1.500.000 pessoas mortas pelo coronavírus. Aqui no Brasil, os números já chegam aí a mais de 175 mil pessoas que morreram em virtude da Covid-19. Já são mais de 6.500.000 pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no país e também mais de 5.700.000 brasileiros já foram recuperados da doença. Adelita. Obrigada, Liana, por suas informações. Depois nós voltamos a Brasília para falar com você novamente. E o Supremo Tribunal Federal deve iniciar hoje o julgamento sobre a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A votação será feita no plenário virtual da Corte. O Partido Trabalhista Brasileiro quer que o Supremo esclareça se a reeleição pode acontecer dentro de uma mesma legislatura ou apenas no início de uma nova. De acordo com o artigo 57 da Constituição, é proibida a recondução ao comando do Senado e da Câmara pelos atuais presidentes no próximo pleito. E agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar de economia. A economia brasileira cresceu 7,7% no terceiro trimestre do ano, em comparação com 3 meses anteriores. O governo projetava uma expansão de 8,3%. Apesar do dado ser positivo, o Brasil não elimina as perdas causadas pela pandemia. Se não fosse a crise provocada pela pandemia, o resultado seria extraordinário. De janeiro a setembro, o PIB, a soma dos bens e serviços produzidos pelo país, acumulou queda de mais de 10%. O crescimento do PIB de 7,7% no terceiro trimestre deste ano, comparado com os 3 meses anteriores, é uma notícia animadora. Isso porque, segundo analistas, o país pode ter superado a chamada recessão técnica. Mas a expansão na economia ainda não foi suficiente para compensar as perdas acumuladas ao longo do ano. A recessão técnica, que é caracterizada por 2 trimestres consecutivos negativos, ela foi interrompida. Porém, a economia ainda não voltou aos níveis do ano passado.
Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o recuo ainda é de 3,9%. Essa economia está extremamente anabolizada, felizmente, com os auxílios emergenciais. Só que esses auxílios emergenciais, eles vão desaparecer a partir de 2020. Poderíamos continuar com esses auxílios, veja, desde que não furemos o teto de gasto. Porque se nós furarmos o teto de gasto, a curva de juros, ou seja, os juros sobem. Por quê? Porque o risco país aumenta. O avanço foi puxado pela indústria de transformação, que cresceu 23%. Já o setor do comércio e indústria em geral cresceu 15% e 14%, respectivamente. No de serviços e consumo das famílias, setores com forte peso na economia, o desempenho foi mais tímido, de 7 e 6 pontos percentuais. E essa recuperação ela se deve principalmente em função da redução dos impactos da pandemia. Os impactos eles foram muito significativos no segundo trimestre, né, e nós tivemos uma queda bastante acentuada, e esses impactos já foram atenuados, e isso observa então a recuperação no trimestre corrente. A seguir, os preparativos para o Osana Brasil. E a cidade de Belém tem um dia de sol, mas deve chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 23 e 34 graus. E a gente volta a falar agora sobre o plano de vacinação contra a Covid-19, mas agora para Portugal e Macau, na China. Na semana em que a Pfizer anunciou que a sua vacina está praticamente pronta para ser distribuída pelos países e administrada a milhões de pessoas em todo o mundo, Portugal e Macau, na mesma semana, anunciaram o seu plano de vacinação. Mais concretamente aqui em Macau, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, uma espécie de ministra da Saúde e que também tutela outras pastas das áreas sociais, veio anunciar na Assembleia Legislativa de Macau, no nosso hemiciclo, o nosso pequeno parlamento do território, que em Macau a vacina da Pfizer irá chegar ainda durante o mês de dezembro. É uma boa prenda de Natal para as pessoas que moram neste território, para os 450 mil habitantes que aqui habitam e que desde março estão praticamente fechados, uma vez que não podem deixar Macau. Ou, podendo deixar Macau, ao voltarem têm que cumprir 14 dias de quarentena, o que para muitas pessoas não é uma situação viável. Primeiro irão ser administradas vacinas às forças de segurança, à polícia, aos bombeiros, ao pessoal da linha da frente que trabalha nos centros de saúde e no Hospital Público de Macau, e depois, consecutivamente, irão ser administradas vacinas aos professores e a todas as pessoas que no seu dia-a-dia lidam com o público em geral. Por enquanto são boas notícias de Macau, e de Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. E agora a gente muda de assunto. Os alimentos são fundamentais para o desenvolvimento saudável de todo ser humano. Na infância, a alimentação influencia na qualidade de vida, no aprimoramento psicológico e físico. Um estudo feito no Reino Unido analisou o quanto esse hábito pode interferir no crescimento da população. Um tipo de refeição para consumir com gosto. Assim é a alimentação saudável no dia a dia de quem faz essa opção. Para as crianças, o consumo equilibrado influencia diretamente no desenvolvimento. A questão se torna mais evidente no processo físico. Um estudo realizado durante mais de 30 anos no Reino Unido, em 65 milhões de crianças, destacou que os hábitos alimentares podem contribuir para uma diferença média de até 20 centímetros. Essas mudanças na estatura e no peso foram acompanhadas em crianças do mundo todo, e a qualidade nutricional foi definitiva para esses resultados. A criança tem um ideal de calorias para ela ter o desenvolvimento corpóreo dela. Então, assim, se tem de maneira desregulada, não consome tanta fruta, hortaliça, consome muita coisa açucarada, pode interferir tanto nessa questão do crescimento como a parte de saúde em geral. Em todos os casos, a refeição balanceada é a melhor escolha. Nesta família, os hábitos nunca mudaram.
Eu evito os alimentos industrializados, os alimentos gordurosos, procuro fazer tudo o mais natural possível. Na rotina alimentar da Maria Luísa e do Henrique, a mãe tem uma estratégia. Eu acabo aproveitando essas brechas que eles dão na alimentação para poder estar colocando bastante nutrientes assim de uma vez só, para compensar às vezes uma refeição que não foi tão nutritiva assim. As alternativas dos pais ajudam bastante. Por exemplo, uma dica para criança que não gosta muito de salada, de alguma coisa verde, é a gente implementar um molho assim mais natural que a criança gosta e começar a implementar na salada, como um molhozinho branco mais light, e a criança vai ter uma aceitabilidade melhor sobre esses alimentos. Aos poucos, a opção se torna preferência. Eles amam frutas, verduras, carnes. Claro, gosta também de guloseimas, porém essas coisas ficam para dias de festas, dias especiais. Arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha, às vezes um macarrão, né, que eles gostam. E com o incentivo dos mais velhos, a receita para um desenvolvimento sadio se completa. Pego uma fruta, faço um desenho, chamo eles para ajudar no preparo das coisas, assim eles vão se sentindo dentro daquele ambiente. Graças a Deus e tá todo mundo aí feliz e saudável. E agora vamos para os destaques do nosso web jornalismo. A Júlia Beck traz mais informações sobre a mensagem de vídeo do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social, a primeira pregação do advento do novo cardeal Cantalamessa e o início do Hosana Brasil 2020. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a você que nos acompanha. O Papa Francisco afirmou em vídeo mensagem por ocasião do 23º dia da Pastoral Social na Argentina, que com a amizade social não haverá guerras. O Santo Padre observou que hoje a humanidade vive em pedaços a Terceira Guerra Mundial e alertou para dois grandes inimigos da amizade social, as ideologias e as paixões. Por fim, Francisco pediu aos católicos que se perguntem: existe amizade social nos lugares onde vivo? E os exortou a buscá-la. Hoje o Papa e os membros da Cúria Romana ouviram a primeira pregação do Advento, realizada pelo pregador da Casa Pontifícia e agora cardeal, Frei Raniero Cantalamessa. A meditação incentivou a um olhar sobre a vida do ponto de vista da morte. De acordo com o cardeal, isso é uma ajuda extraordinária para viver bem, além de ser uma fonte para alcançar a vida eterna. Aqui no Brasil, muitos católicos se preparam para viver nesta sexta-feira, através do sistema Canção Nova de Comunicação, o Hosana Brasil 2020. Conversamos com missionários e com o padre que participará do evento, e eles comentaram sobre a importância da gratidão e da celebração da vida, mesmo após um ano de tantas perdas humanas e materiais decorrentes da pandemia da Covid-19. Esses e mais destaques você confere com mais detalhes no nosso site noticias.cançãonova.com. Sexta-feira com risco de chuva forte em quase todo o Brasil. Confira a previsão do tempo. Chove hoje em Santa Catarina, Paraná e no norte do Rio Grande do Sul. No sábado, dia chuvoso no oeste do Paraná e em Santa Catarina. No domingo, chuva a qualquer hora no interior de Santa Catarina e do Paraná. Manhã ensolarada hoje em todo o sudeste, mas tem chuvas com raios à tarde. No final de semana, tem previsão de chuva para todos os estados. Para o centro-oeste, tem chuva a qualquer hora no sul de Mato Grosso do Sul. No sábado, chove a qualquer hora no sul de Mato Grosso do Sul e também no norte de Goiás. Já no domingo, chove a qualquer momento em Mato Grosso e Goiás. Chove hoje a qualquer hora no oeste do Amazonas e do Acre. Nas demais áreas, sol e chuva à tarde. No sábado, chove a qualquer momento novamente no Amazonas e no Acre. Já no domingo, chuva a qualquer hora no Acre, Rondônia, centro-sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins. Sol de manhã e chuva à tarde no Maranhão e norte do Piauí. No sábado, a chuva será mais intensa no sul da Bahia. Para o domingo, à tarde, tem chuva com raios no norte do Piauí, Maranhão e oeste da Bahia. E a seguir, uma campanha que pretende conscientizar a população em relação ao preconceito com a pessoa idosa. E ao vivo agora a cidade de Aracaju. Dia bonito por lá, sem chuva. Calor de 30 graus.
Na capital paulista, uma campanha realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, junto com o metrô e outras organizações da sociedade civil, faz um alerta à população para combater o preconceito contra a pessoa idosa. Aqui no Canção Nova Notícias, a gente aproveita a campanha que começou no dia 1º de dezembro para falar da importância e reconhecer o papel do idoso na sociedade. A gente conversa agora com a Sandra Gomes, ela que é coordenadora de políticas para a pessoa idosa, não é? Bem-vinda, Sandra, bom dia. Explica pra gente como que se manifesta esse preconceito com relação à pessoa idosa e também a sua opinião sobre qual é o papel do idoso na sociedade. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar falando com vocês sobre essa importante campanha. É uma campanha para chamar a atenção do preconceito que a população idosa no Brasil sofre. São pessoas acima de 60 anos ou mais que são discriminadas. Por quê? Através de quê? Através de atitudes, através do isolamento, através do afastamento, através da consulta em alguma opinião. E nós temos que evitar o máximo isso, porque é importante que a população idosa participe, coloque-se, que seja consultada, porque o que nós temos que manter é a autonomia da pessoa idosa e é o direito a decidir. E o papel da pessoa idosa na sociedade é um papel que está se desenhando cada vez mais, porque nós estamos com uma população com quase 30 milhões de pessoas acima de 60 anos no nosso país. E a melhor novidade, a melhor conquista dos últimos anos é que nós vamos viver muito. E todos nós queremos viver garantindo os seus direitos, a sua participação e a sua voz. Sandra, e essa campanha então quer passar qual mensagem? Exatamente. Essa campanha ela tem o papel de justamente sensibilizar a população. Por isso que nós estamos nessa parceria maravilhosa com o metrô, que através de cartazes, através de esquetes, para sensibilizar esse olhar sobre o envelhecimento. E assim também no transporte coletivo, e desta forma você vai deslocando esse jovem que hoje, a maior proposta é essa, aproximar as gerações, fazer com que todos possam olhar o envelhecimento como uma conquista, não como um preconceito, como uma forma de discriminar. Então, a campanha tem um forte apelo para sensibilizar as pessoas em relação às pessoas acima de 60 anos. Ótimo, muito obrigada, Sandra, por essa iniciativa, obrigada por falar com a gente aqui. Bom final de semana para você. Muito obrigada por essa oportunidade. E o tempo litúrgico do Advento indica um caminho de preparação para a vivência do Natal. Iniciativas da igreja que ajudam esse caminho vão até o dia 25 de dezembro. Quem traz essas informações para a gente é a Liana, novamente lá de Brasília. Um tempo especial de preparação, né, Liana? Isso mesmo, Adelita, a igreja que já se prepara para vivenciar neste próximo final de semana, o segundo domingo do Advento, e pastorais e organismos vinculados à CNBB promovem aí algumas iniciativas que vão ajudar as pessoas a vivenciar bem o tempo do Advento. Uma delas é o projeto Minha Família Acolhe o Menino Jesus, que tem o objetivo de convidar a família a montar o presépio para preparar o seu ambiente doméstico para o Natal. Vale lembrar que a CNBB também convida os fiéis a tirarem fotos desse momento e compartilharem em suas redes sociais com a hashtag Presépio em Casa. Uma boa oportunidade para este final de semana, para você preparar bem o seu ambiente, a sua casa, mas especialmente preparar o seu coração para a chegada do Menino Jesus neste Natal. Adelita. Obrigada, Liana. O Canção Nova Notícias fica por aqui e nós queremos reforçar o convite para você participar do Osana Brasil pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. No sábado de madrugada, sábado para o domingo, também tem vigília ao vivo aqui de São Paulo. Um ótimo fim de semana, a gente encerra com imagens de Farroupilha. Por lá deve chover à tarde e à noite, a mínima de 17 e a máxima 28 graus.